Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no 109º dia do Plaboc. É com muita alegria que nós podemos vivenciar todos os dias essa experiência de podermos estar juntos lendo a palavra de Deus, né? E dando continuidade aqui à nossa leitura, nós vamos ler hoje os Salmos de número 31, 32, 35 e 36. Por isso, se você ainda não é inscrito, te peço que você se inscreva agora no canal, clique ali no sininho para ativar as notificações e assim você não fica de fora de nenhuma das novidades, né, quando lançamos vídeo aqui no canal. E também acesse aqui o grupo exclusivo do WhatsApp na descrição do vídeo, porque lá também nós postamos todos os links, né, caso algum o YouTube dê algum tipo de pane, dê algum tipo de problema, não enviar para você a notificação dos vídeos novos, mas nós postamos todos os links aqui no nosso grupo exclusivo. Tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Te convido a fechar os olhos agora. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o auxílio do Senhor seja a nossa condução nessa leitura. Que tu abras o nosso entendimento, que o Senhor nos desperte a cada dia para a importância de lermos a tua palavra, de meditarmos nas escrituras sagradas, de podermos ouvir a tua voz. Nós assim te pedimos que tu nos auxilies. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Salmo 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos. Fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas. A sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor, louvado seja Deus. Então, queridos,
O único comentário que eu tenho a fazer aqui sobre esse salmo, né? Primeiro é a confiança de Deus. Então a gente vê que Davi, ele rasga o seu coração, ele mostra todas as suas dificuldades, né, todas as suas angústias, as suas guerras mentais, as suas guerras interiores. Mas a palavra de Davi é sempre: Senhor, eu confio em ti. Tá difícil, o problema tá assim, os meus inimigos querem me destruir, eles estão em conluio contra mim, mas eu vou confiar em ti. Senhor, eu confio em ti. E aí ele termina com esse conselho do esforço. E agora, o interessante aqui, a salvação, sabemos que ela não é por mérito, ela não é pelo nosso esforço. Mas qual é o nosso esforço? Agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? É viver segundo a sua palavra. Então não há sacrifício. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos dar testemunho, não é isso? Precisamos refletir o fruto do Espírito Santo. Há uma expressão de Davi que ele usa aqui no verso 16: Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Então, isso é se esforçar. O nosso esforço é para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. O nosso esforço é que as pessoas olhem para nós e consigam enxergar a operação do Espírito Santo na nossa vida. Em ver que o velho homem não existe mais, de que somos pessoas diferentes, não melhores, somos pessoas diferentes, somos pessoas que não temos o reflexo do mundo na nossa vida, não falamos igual ao mundo, não pensamos igual ao mundo, não agimos igual ao mundo, não tratamos as pessoas como normalmente o mundo as trata. Não é isso? Olho por olho, dente por dente. Nós somos diferentes, irmãos. Então, o nosso esforço é para isso. O nosso esforço não é para realizar a cartilha litúrgica, né, da nossa denominação. Não é isso. Não é isso. Não, porque segunda tem que fazer isso, terça tem que fazer isso, esse mês tem que fazer isso, esse mês tem que fazer aquilo. Se você não fizer, você está sendo infiel. Não. Isso não é se esforçar. É se esforçar para você ser um servo de Deus, para você ser uma cópia de Jesus, um cristão. E isso é muito importante. Então, a cartilhazinha da sua igreja, as atividadezinhas da sua igreja, as orientaçõezinhas da sua igreja, elas não vão te levar para a eternidade, se você fazê-las ou deixá-las de fazer. Não é isso? Não acredite que você seguir aquela cartilha assim, certinho, sim, tal dia, tal hora, tal lugar, isso vai te fazer ascender à eternidade, porque não vai. Não vai. Tá? Então, sim, é bom a gente se envolver, e se envolva, na medida do possível, se envolva. Agora, não se sinta culpado porque tal dia você não se envolveu, tal dia você não conseguiu fazer, tal dia você não foi, que muitas das vezes as pessoas usam isso, né? As lideranças usam isso contra as pessoas para poder colocá-las na parede, ó, porque você não está sendo fiel, olha, porque você não está atendendo à voz do Senhor. Mas nada mais é do que a cartilha de uma igreja. Uma programação de eventos para poder te deixar preso ali dentro a uma prática litúrgica, mas na verdade o que Deus está requerendo de nós, o nosso esforço, não é para isso. O nosso esforço é para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Para que as pessoas olhem para você e vejam a transformação que o Espírito Santo ele pode fazer nas nossas vidas. Então isso é fundamental nós entendermos. Então, será que as pessoas olham para você e veem os frutos do Espírito? Lá de Gálatas 5:22, né? O fruto, né? Na verdade, é o fruto do Espírito. A paz, a alegria, a benignidade, a mansidão. Você é manso, você tem buscado ser manso, ter paciência, a longanimidade, né? É a respiração profunda. É mesmo ali você no momento de raiva, mas você se controla, porque você é longânimo. Não é isso? O seu ânimo, ele é longo. Então, por mais que você se chateie, você não vai pecar, você não vai desagradar a Deus. E aí as pessoas acham que a gente tem que se esforçar para cumprir ali um calendário de atividades da denominação, da igreja, né? E nós já falamos também sobre igreja, né? Igreja, no caso ali, a denominação, porque nós sabemos que a igreja, ela é o corpo vivo de Cristo. Não são paredes, não são templos, não são denominações, nada disso. Então nós precisamos nos atentar para isso. Então se esforcem em agradar a Deus, cumprindo a sua palavra, não seguindo cartilha litúrgica da sua denominação. Isso não é servir ao Senhor. Tá bom? Então se esforça. Faz como Davi. Senhor, olha, as minhas necessidades são essas.
olha quantas são, olha o que está acontecendo, mas eu confio em ti. Mas eu sei que o Senhor, ele virá em meu socorro. Então, eu sei que eu sou esquecido no coração dos homens, mas que o Senhor tem se lembrado de mim. O Senhor tem olhado para mim com seu olhar de misericórdia, né? Então, esse é o conselho que nós precisamos tomar para nós. E muitas das vezes usam a palavra de Deus para aprisionar consciências, para aprisionar mentes, e que elas precisam seguir aquela cartilhazinha ali daquela igreja para que você possa alcançar a eternidade. E, meus irmãos, com todo respeito, isso não é verdade. Você está sendo apenas manipulado. Você está sendo apenas enganado. Tá bom? Vamos seguir aqui, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Louvado seja Deus. O único comentário desse salmo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui é, deixa eu ver aqui, é o verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Eu vou perguntar para você, que homem que não é mau? Não é isso? A palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E que a natureza humana é pecaminosa, está em plena decadência dia a dia. Agora, por que esse versículo ele se aplica diretamente na nossa vida? Por causa de Jesus, queridos. Por causa de Jesus. Porque toda a maldade que deveria ser imputada sobre nós, todo o pecado que deveria ser imputado sobre nós, não é? Todo o juízo que deveria ser imputado sobre nós, foi imputado sobre Jesus. Mas essa maldade, ela só não é imputada sobre nós quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então toda essa maldade, todo esse juízo, toda essa morte eterna que estava destinada a nós, por sermos pecadores, Deus, ele coloca sobre o seu filho. Então, à medida em que eu me entrego a Cristo, à medida que eu sirvo ao Senhor, à medida que eu luto para servir ao Senhor, cumprindo a sua palavra, e como eu disse, não cartilhas litúrgicas de denominações, essa maldade, ela é imputada, eu aceito que a maldade que seria imputada sobre mim foi imputada sobre Jesus. Então, na cruz, né, a ira de Deus, o juízo de Deus que estava sobre toda a humanidade, que era para mim, que era para você. Jesus ele se coloca na frente, né? Então, a questão era essa. Deixa eu me situar aqui na câmera. Então, havia aqui a ira de Deus que é direta ao homem, era direto. Mas Jesus ele se interpõe aqui na frente. Então, Jesus ele se interpõe entre a ira de Deus sobre o pecado, não é isso? E nós, que seremos o alvo dessa ira. Então, Jesus ele toma esse cálice da ira de Deus, para que eu e você fôssemos livres da maldade. Então, bem-aventurados somos cada um de nós. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus. E toda maldade, todo juízo do pecado que seria sobre nós, ao aceitarmos Jesus, elas foram tragadas,
destruídas, liquidadas na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Então nós somos bem-aventurados por isso. A nossa natureza humana continua má, mas sobre nós, não é isso? A palavra, Paulo ele diz que nós somos novas criaturas. Nós temos agora uma nova natureza, nós somos agora nascidos da água e do Espírito. Nós agora refletimos o caráter de Cristo. E agora o Espírito que está em nós é o Espírito Santo, e nesse Espírito não há engano. Se eu sou templo do Espírito Santo, dos meus lábios não sai engano, não sai mentira, não sai manipulação, não sai conversa fiada, não saem coisas que não glorificam a Deus. E assim o nome do Senhor é glorificado a cada dia na nossa vida. Por quê? Porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio. E o Senhor e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saberem, e prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegraram e congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça. Senhor, Deus meu. E não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração, eia, sus, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da sua justiça e do teu louvor todo o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos seguir aqui. Salmo 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens.
A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim os pés dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Davi fala aqui no verso 9, né? Ele diz assim: porque em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Isso é, isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. É impressionante, né? Como a gente vê no Velho Testamento, isso aí nós vamos falar algumas vezes aqui, como Deus, ao inspirar, né, a sua palavra, como assim todo pai que ama de verdade o seu filho, ele o tempo todo fala dele nas Escrituras. Em todo o Velho Testamento, Deus ele está falando: olha, o meu filho está aqui. Jesus está aqui. Olha, o meu filho está aqui. Olha, aqui mais uma passagem aqui, ó. Mais uma coisa que eu estou inspirando ali o salmista a escrever, ou o profeta a escrever. Olha só, que coisa linda. Olha aqui o meu filho. Então, quando ele diz, né? Ele diz assim: Senhor, em ti está o manancial da vida. Olha aí, ele falando: olha, de mim, o meu filho, né? Ele vai ao mundo para trazer e levar, né, vida a cada um de vocês. Então, em mim, em Deus, e de Deus sai o manancial da vida. Porque nós sabemos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são um. Então, de Deus jorra esse amor maravilhoso, esse manancial da vida, o seu amor em enviar o seu Filho, em dar o seu Filho, por amor à nossa vida, para que nós saiamos do caminho da morte e entremos num caminho de luz. E aí ele continua, né? Na tua luz nós veremos a luz. Então não é qualquer luz, irmãos. E nós sabemos que a luz, ela nos mostra, ela nos fala da palavra de Deus. Que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Porque à medida em que nós buscamos a luz, né, os nossos olhos, obviamente, eles vão ser abertos, nós vamos conseguir enxergar muitas coisas. Nós vamos ser direcionados pelo Senhor. Mas nós precisamos estar ali na luz. Nós precisamos caminhar na luz. João, ele fala isso muito interessantemente lá na sua primeira carta. Se eu não me engano, é capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, não é isso? Nos purifica de todo pecado. Então há uma condicional ali. A condicional é se andarmos na luz. Então eu preciso primeiro andar na luz. Primeiro andar na luz. Essa é a condicional para que o meu pecado seja purificado. Percebe? Então, primeiro eu tenho que andar na luz. Primeiro eu tenho que andar na luz, que é andar segundo as ordenanças e os estatutos de Deus. É andar segundo a sua palavra. Ou seja, viver conforme as orientações do Senhor na sua palavra. Eu vou falar mais uma vez, eu vou ser muito chato com isso aqui. Não é a cartilha da sua denominação. Não é isso? Não são ali a lista de regras e dogmas que a sua denominação criou para que você possa seguir. É isso que vai te fazer andar na luz. E não é isso que vai te fazer o pecado ser perdoado.
é andar na luz, é seguir a palavra de Deus, tá certo? É ler a palavra, é meditar na palavra, viver a palavra, refletir na sua vida, nas suas atitudes, com o seu próximo, a palavra. Aí sim. Então, primeiro é se andarmos na luz. Se. Primeiro anda na luz. Primeiro segue a palavra de Deus. Não segue cartilhas, regras, orientações e dogmas criados por cabeça de gente. E que muitas vezes usam o nome do Senhor, usam o nome de Jesus, usam o nome do Espírito Santo, para dizer que foi ele que disse, que foi ele que mandou, que foi ele que ordenou. Isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Porque, na verdade, isso só serve para colocar peso nas nossas costas, fazer algo, ó, você só vai para o céu se você cumprir esse pacote de eventos, esse pacote de atividades. E, na verdade, isso só serve para manipular a nossa consciência, para aprisionar as nossas mentes. Então, a preocupação do salmista, a preocupação de Deus na sua palavra é nós entendermos que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Cristo. Eu só chego a Deus por Cristo. E às vezes a nossa observância em determinados dogmas, muitas vezes denominações se colocam entre Deus e as pessoas, se colocam no lugar de Cristo. Muitas vezes se colocam entre o homem e Cristo. E isso, queridos, isso é antibíblico. Ah, não, para você alcançar a Cristo, ó, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que orar aqui, você tem que orar assim, você tem que orar de pé, tem que orar de joelho, tem que orar virado para lá, tem que orar virado para cá, tem que orar de cabeça para baixo, tem que orar de olho fechado, tem que orar de olho aberto, tem que orar com a roupa branca, tem que orar com a roupa vermelha, tem que orar com a roupa roxa. Meus irmãos, nós precisamos entender que o evangelho de Jesus, ele é simples e maravilhoso. Então o Senhor quer que nós entendamos apenas que em Deus há o manancial da vida. Cristo, ele está disponível para nós. Nós não precisamos pagar pedágio. Não é isso? Então, às vezes, as pessoas colocam dentro, não, você precisa orar assim, você precisa fazer assim, porque senão Deus não vai te ouvir. Mas não, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado, né? Você tem que estar assim, tem que estar vestido assim, tem que estar vestido assado. Um monte de peso, coloca um monte de regras, um monte de obstáculos que precisamos seguir para podermos ser ouvidos. Meus irmãos, isso não procede de Deus. Isso é engodo, isso é fermento que se coloca na palavra de Deus. Então, nós, através de Jesus, alcançamos essa vida maravilhosa. Então, na luz do Senhor, nós vemos a luz da vida, a luz da verdade. Então, Deus, ele está nos mostrando que em Cristo nós alcançamos isso, nós alcançamos a vida, nós alcançamos a verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, meus queridos, nós precisamos continuar firmes nessa caminhada e entendendo que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso recurso, não precisamos de intermediários. Nosso intermediário entre Deus e os homens é Cristo apenas. Não é o seu líder, não é o seu pastor, não é o seu presbítero, não é você mesmo, não é a cartilha de atividades e cronogramas da sua igreja, da sua denominação, não é, do seu grupo religioso, não é. Não é, tá bom? Então, nós encerramos por aqui, deixando a entender sempre, né? Deixando até esse versículo maravilhoso aqui, entendendo que em Deus está o manancial da vida. Porque Jesus, ele é filho de Deus, Jesus, ele procede dele. Não é isso? Jesus, ele se fez homem, Deus o enviou. Então é dele, saiu de Deus. Ó, vai lá, meu filho. Jesus veio, cumpriu a sua missão e hoje estamos aqui, lavados e remidos no seu sangue derramado na cruz do Calvário. E agora nós podemos ver a luz. Nós podemos ver o caminho da verdade, o caminho da eternidade, o caminho da vida eterna. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus pela bênção, né, da leitura da sua palavra. Eu te peço que você possa deixar aqui nos comentários qual o versículo mais te impactou, a lição que você aprendeu, que o Espírito Santo te concedeu. Compartilha aqui conosco, né? Deixa aqui também a sua opinião, o que você está achando do Plaboc, né? Deixa a sua sugestão, para que assim nós possamos juntos crescer
né, na graça e no conhecimento do Senhor e possamos aprender uns com os outros, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você puder, convide pessoas para virem participar do Plaboc. Há uma bênção do Senhor sempre ao lermos a sua palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela bênção de lermos a tua palavra em mais um dia. Te adoramos porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e o Senhor tem conduzido a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, assim por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho, seu ministério. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.